Ei gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Letícia aqui. E no vídeo de hoje eu resolvi testar um fundo diferente aqui no meu quarto. Esse fundo verde, ele fica na parede de frente pra mesinha que eu costumo gravar. Aí eu fico sempre observando, né? Eu fico, gente, e se eu fizer um vídeo aqui? Será que vai ficar legal? Então, cá estou. E hoje, como vocês viram no título do vídeo, a gente vai falar sobre os principais erros que iniciantes cometem quando começam a desenhar. E muitos desses erros, galera, que eu vou falar pra vocês, depois que a gente já fica um pouco mais assim, velho no desenho, a gente acaba voltando a cometer, tá? Porque acaba achando que talvez já sabe demais ou coisas assim. Então, é sempre bom se manter prestando atenção nesse tipo de coisa, porque senão você pode travar a sua evolução como desenhista, como ilustrador, como quadrinista, ou mesmo que seja um hobby, né, ou trabalho, enfim. Esses erros eles podem travar a sua evolução no desenho. Então é importante vocês ficarem atentos a esses pontos. O primeiro erro que eu já comentei com vocês em outro vídeo aqui, na verdade é uma coisa que eu comento sempre pra vocês, tanto aqui quanto nas outras redes sociais, é a questão de você praticar constantemente o desenho, tá? Ter o sketchbookzinho, eu comprei esse aqui, maravilhoso, recentemente, em uma loja em um evento de anime que eu fui, mas se vocês quiserem saber mais sobre esses eventos que às vezes eu vou e participo, eu posso trazer um vlog mostrando o evento pra vocês, aqui próximo à minha cidade. E aí eu comprei esse sketchbook aqui, e eu achei ele super completinho, tem algumas informações básicas aqui minhas, colei alguns adesivos também. Muito bonito, olha, por sinal, até dá uma animada assim, tipo, vou pegar o meu sketchbook pra desenhar, olha como ele é bonito. Então tenha um sketchbook pra desenhar, sabe? Mesmo que seja ele mais simplesinho, é importante você ter e carregar pra todo lugar, porque às vezes a ideia ela vem e você não tem nenhum papel pra desenhar. E aí você fica tipo, e agora? Como é que eu vou fazer pra não esquecer essa ideia? Pois é, então, você vai esquecer essa ideia se você não desenhar ou se você não anotar. Então tenha um sketchbook ou um caderninho pra estar anotando, né, as suas ideias pra você estar desenhando depois. Mas mantenha essa prática constante de estar desenhando. Tira pelo menos uns 15 minutos do seu dia pra estar fazendo isso, sabe? Pra estar praticando esboço, desenho gestual, anatomia de algum animal, anatomia humana mesmo, perspectiva. Vai nessas coisas mais basiconas mesmo. Pega referência no Pinterest. Gente, a internet ela tem tanta referência que não tem essa tipo, tô sem criatividade. A não ser que você não queira realmente desenhar. Tipo, hoje eu quero desenhar, mas eu não tô afim. Aí você fala assim, você olha pra todos os desenhos e você fala, não quero. Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Aí é porque você não quer, é diferente. Porque referência tem, bastante, por sinal. Então, tenha um sketchbook por perto, sempre. É uma tecla que eu vou bater assim, sempre pra vocês. Sketchbook. A segunda dica, que é muito importante, que eu vejo muita gente fazendo, principalmente iniciante, meus aluninhos, tenho pegado assim bastante com eles sobre essa questão, de não pular etapas no desenho, fazer a base do desenho, a estruturação do desenho, porque muitas vezes quando você começa um desenho, você acaba querendo que ele realmente fique com o resultado final maravilhoso, e você foca no resultado final do desenho, mas o processo do desenho também é muito importante, tá? A construção dele, a base dele é muito importante. E muitas vezes até mais importante do que a finalização dele, porque se você finalizar bonito e fizer uma base ruim, fica uma porcaria. Então façam a base do desenho, não pulem etapas no desenho, porque é muito importante, tá?
dá uma diferença gigantesca. E uma das coisas que eu posso indicar também é que vocês pratiquem o desenho gestual para estar soltando a mão de vocês na hora de fazer realmente o esboço no desenho, tá bom? É importante. É um assunto sério aqui. O terceiro tópico é sobre apertar o lápis demais. Existem etapas no desenho que você realmente vai precisar de apertar o lápis, mas não é uma coisa tipo, meu Deus, eu vou rasgar o papel. Bato bastante nessa tecla com ela, porque não é necessário que você aperte o lápis no papel, porque marca o papel, rasga, quando você apaga, não apaga direito. Então assim, é uma coisa que realmente só prejudica o desenho, o processo do desenho. Aí você vai e aperta o lápis e tá no esboço. Então você tem todo o desenho pela frente e você nem começou e meio que tem que trocar de folha. Então não é uma coisa que vale a pena, sabe? Pratique realmente essa variação no peso da sua mão com o lápis, porque isso vai ajudar também na hora de você finalizar o seu desenho. Porque senão você pode estragar caneta, senão você vai estragar bico de pena, senão você vai estragar pincel. E, gente, não vale a pena, de verdade. O quarto tópico é sobre não usar referência. Gente, como eu falei antes, a internet ela tá cheia de referências de desenho, de tudo quanto é coisa que você imaginar. E um pouco mais ainda. Se você pesquisar, aparece até coisa que você não quer. Então assim, use referência. A observação ela é uma coisa muito importante no desenho, tá? Você observar detalhes, perspectiva, posição, angulação, para você construir assim a estruturação do seu desenho. Então assim, tenha uma referência para você entender como funciona, para você ver como funciona. Porque às vezes a gente acha que é de um jeito e na nossa memória a gente lembra de uma coisa e é outra, completamente diferente. E é normal, acontece. A gente tem tendência a gravar coisas específicas, sim. E só que assim, nosso cérebro não grava tudo, sabe? Nossa mente ela não tem como gravar tudo. Se eu falar pra você desenhar um elefante, você vai fazer um elefante, tipo, de uma forma mais genérica. Você não vai dar detalhes de um elefante. A não ser que você tenha desenhado um elefante várias e várias vezes pra você gravar esses detalhes. Mas aí você usou referência pra você observar esses detalhes. Então assim, é importante usar referência. Sempre. Pra você entender como tudo funciona, tá? O quinto tópico é sobre você focar em detalhes cedo demais. Eu já comentei sobre essa questão, né, de você querer finalizar logo o desenho e aí você meio que pula as etapas, né? E aí você começa a colocar detalhe demais quando você nem definiu a pose do personagem direito. E aí, né? Gente, vamos por partes, vamos por etapas. Essas etapas elas são importantes. Então assim, não precisa ficar ansioso com o resultado, porque o resultado ele vai chegar, sabe? Você vai finalizar o desenho. Se você não dropar o desenho também, tem isso, né? Mas você vai fazer um desenho bom se você não pular as etapas. Então não precisa ficar querendo colocar detalhes na estrutura, por exemplo. A estrutura é para você definir posição, definir angulação, definir outras coisas para você depois definindo detalhes com o tempo, por camadas, né, e tudo mais. Então assim, observem as etapas de cada coisa, sabe? É realmente muito importante para ter um resultado legal, sem estar ansioso com o resultado. O sexto tópico é sobre você ter medo de errar ou de ficar feio. E aí, no caso, você acaba, por exemplo, não fazendo, ou a baixa autoestima meio que bate, né? E aí você fica meio receoso, você fica realmente com medo de dar o próximo passo, né, no caso. E isso faz com que você não termine o desenho, que você às vezes nem comece, né? Convenhamos. Tem dias que a gente tá meio
e não quer nem começar um desenho. Mas o desenho ele tá aqui pra mostrar pra gente que a gente pode fazer de novo, sabe? Às vezes é chato, sim, às vezes a gente não quer fazer o desenho 2, 3, 4 vezes, mas se você parar pra pensar que, por exemplo, na quinta vez que você fizer o mesmo desenho, ele vai estar 5 vezes melhor, vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena. Então, assim, não tenha medo de errar, não tenha medo de ter que refazer o desenho, não tenha medo de, sei lá, dele ficar feio, por exemplo. Existem desenhos que são pra ficar feios e tá tudo bem, sabe? Então, assim, faça. Se ficar feio, faz de novo. Até ele ficar bonito, ou até ele ficar como você quer que ele fique, no padrão que você quer que ele fique, sabe? Porque acho que o não fazer é pior. Então não precisa ter medo, sabe? Não precisa ter medo, porque o desenho ele ensina muito sobre ter paciência consigo mesmo, sobre aceitar o processo, sobre essas coisas da vida, sabe? Que não serve só pro desenho, serve pra vida também. Então, tenha paciência consigo mesmo. Eu sei que demora, mas no final dá certo. O 7º tópico é sobre a falta de planejamento. Aí a gente volta também na questão da estruturação do desenho. Quando você está fazendo um desenho, você não pode simplesmente fazer ele por fazer. A não ser que seja realmente um esboço de uma coisa que você está observando e quer fazer tipo, só para passar o tempo. Beleza. Mas se você tiver um planejamento do desenho, de como você quer que ele seja, ele vai ter um resultado muito melhor. E esse planejamento, ele é feito na estruturação do desenho. Então, você coloca a pose, você coloca onde vai ficar cada parte, a linha do horizonte, detalhes como fundo, árvores, cenários, essas coisas assim. E com isso você vai planejando e vai vendo, pô, mas isso aqui não ficou legal. Aí você vai e apaga e faz o esboço de novo. O desenho cai no chão. E aí você vai, apaga e faz de novo. E vai planejando de uma forma que realmente ele fique bom, que fique harmonioso, sabe? É muito importante você analisar e não só ir fazendo, tipo, por impulso, sabe? Porque também dá uma diferença muito grande no resultado final do seu desenho quando você planeja todo o processo, todas as etapas, a posição que cada coisa vai ficar, torna o desenho muito mais harmonioso realmente. Então, assim, é importante também. O 8º tópico é sobre a questão da luz e sombra, né? Da questão da iluminação e tudo mais. Eu percebo que, assim, muitas pessoas acabam, quando estão começando, né, a desenhar, elas acabam não entendendo muito bem como isso funciona. E aí tem duas opções. Ou elas não fazem nada de luz e sombra, deixa só a linha. Ou elas meio que fazem tentando mesclar uma forma e acaba ficando tipo junção de várias luzes diferentes em ângulos diferentes, como se viesse de todo canto. E fica uma coisa meio bagunçada. Você fica, mano, de onde tá vindo a luz desse lugar? Tipo, aqui, por exemplo, vocês estão olhando pra mim. A luz, ela tá vindo daqui. Então, tá batendo luz no meu rosto, vocês estão vendo a sombra aqui. Então, tem algumas regiões do meu rosto que estão com sombra, mas não é tanto porque tem uma luz aqui em cima também. Então, tudo isso também vem no planejamento do desenho. É também muito importante. Então, assim, fazer estudos, né, de luz e sombra é legal. Com objetos simples mesmo, sabe? Pega, sei lá, uma caneca, pega um apontador, uma borracha. Aí depois você vai fazendo com objetos que realmente são mais complexos, por exemplo, né? Coloca em algum lugar com iluminação, coloca uma
luminariazinha do lado e observa, tipo, onde vai ficar o quê, pra onde vai, até aonde vai, coisas assim, sabe? É igual eu falei, o desenho, ele é observação. Quanto mais você observa as coisas ao seu redor, tentando entender linhas, detalhes, proporções, diâmetros e tudo mais, assim, mais você vai perceber como as coisas funcionam. E com a prática você vai conseguir colocar isso no papel. Porque quem dera se fosse só observar, né? Convenhamos. Seria muito mais fácil. E o último tópico é sobre a comparação com outros artistas. Isso também vem muito de achar que, nunca vou ficar bom, porque olha fulano, é muito melhor que eu, ou coisas assim, sabe? É uma coisa comum, tá? Isso acontece com todo mundo, você não tá sozinho nesse meio. Eu acho que até artistas talvez mais renomados, né, tenham esse nível de comparação. Ou já tiveram esse tipo de comparação por um tempo. Porque depois de um tempo, você acaba percebendo também que não é sobre ser melhor que fulano, ser melhor que ciclano, sabe? É sobre você conseguir se superar. Tipo, pô, esse desenho ficou melhor do que o desenho que eu fiz antes de ontem. Isso é muito legal, essa evolução, assim, que você vê em você mesmo é muito gratificante, sabe? E aí você percebe que tá todo mundo no mesmo processo. Tá literalmente todo mundo no mesmo processo. De, pô, mas olha esse desenho, esse daqui ficou melhor do que o que eu fiz ontem e anteontem. Aí você também ter esses desenhos mais antigos, igual às vezes eu faço sketchbook tour aqui com vocês, eu vou deixar aqui também alguns vídeos pra vocês. É de você olhar pra trás, sabe? De ver realmente o quanto você evoluiu. Porque se comparar com os outros é relativamente fácil. Achar gente que desenha melhor é fácil, sabe? Tem muita gente boa pra caramba por aí. Muita gente mesmo. Só que você tem que pensar que você é único. Só você tem as ideias que você tem. E só você pode tirá-las da sua mente e colocar no papel. Então as suas ideias, elas são únicas. E essa é a diferença. Eu acredito que, assim, existem níveis de desenhistas, sim. Tem gente que é muito bom, sim. Porque pratica muito e quanto mais você praticar, melhor você vai ser. Só que são só pessoas diferentes, com ângulos de vista diferentes, com perspectivas diferentes, com vidas diferentes. Então essas pessoas, elas viveram coisas diferentes das nossas, por isso elas chegaram nos resultados que elas estão hoje, sabe? E às vezes é sobre você se permitir viver as coisas. Porque se você ficar realmente igual eu falei no tópico anterior, né? Em um dos tópicos anteriores, com medo, você sempre vai se comparar com os outros e nunca vai sair desse ciclo, sabe? De achar que o outro é melhor que você e tal. E aí você tá com medo de errar e aí você entra nesse ciclo e fica ansioso e estagna. E aí? Tudo aquilo que você gosta de fazer vai por água abaixo. Não tô culpando ninguém. Só tô falando que às vezes a gente precisa se permitir. Eu acho que a palavra é essa. É se permitir errar, se permitir ser falho, se permitir não ser bom às vezes, porque só assim a gente pode melhorar, sabe? É só assim que a gente evolui, porque senão a gente acha que tá tudo bem, eu sou o melhor, eu sou o bam 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 e tal, e pra mim é isso aí, acabou.
E aí? Você vai evoluir pra onde desse jeito? Lugar nenhum. Então, assim, é isso. Essas foram esses erros que eu acho que a gente, como artista, pode melhorar, sabe? E é um trabalho realmente diário, tá? Não é uma coisa fácil. A gente tem dias e dias. Então, vai desenhar, se permite errar. E a vida que segue. Sketchbook tá aí, ó. A gente às vezes vê realmente assim o resultado final dos outros, sabe? Mas não vê, tipo, todo o processo e tudo que a outra pessoa passou pra chegar onde ela chegou. Então, talvez nunca veja também. Então, assim, vale a pena, sabe? Se esforçar no final. Se é uma coisa que você gosta. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desses adendos que eu fiz, né, quanto a esses erros que eu tenho observado de iniciantes. Ficou um vídeo um pouco mais longo. Eu confesso que eu tava tentando fazer vídeos mais curtos pra vocês, mas esse ficou um pouco mais longo. E é isso. Até o próximo vídeo. Boa semana pra vocês. Desenhem e se permitam. Deixe seu like aí também, que é muito importante, ajuda bastante aqui no canal. Ajuda muito mesmo você comentar, você compartilhar, curtir principalmente. Então assim, se você gostou desse vídeo, se você quer que alguém se mantenha desenhando, manda pra essa pessoa, porque às vezes é o que a gente precisa, um empurrãozinho. Tchau e até o próximo vídeo.